Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de blazer com gola smoke. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que é um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente vai usar o linho com elastano para dar bastante caimento, essa leveza, né? Um blazer mais leve agora para o verão. Vamos fazer ele forradinho também com cetim gloss. A gente usou então esse linho com elastano, que a gente vai ter que sempre calcular 3 alturas, tá? A gente vai pegar 2 alturas do corpo e mais uma altura de manga. Por que isso? Esse tecido, ele é um pouquinho mais estreito, ele tem 1,35 de largura, então a gente tem que estar atenta nesses detalhes, que senão não vai sair o nosso revel, que é aquela limpezinha que tem por dentro aqui do nosso blazerzinho, que faz toda a diferença, porque quando vira aqui, né, fica o mesmo tecido do lado de fora. Então, o meu modelo, que é um tamanho P, eu consegui tirar em 2 alturas, altura de corpo e altura de manga. Por ser um tamanho P, ele dá exato ali o tamanho, as 2 alturas. Porém, se for um M ou um G, ou tiver mais recortes, se vocês fizeram com recorte princesa, né, tiverem mais recortes, a gente solta mais ali no molde, né, tem que aproveitar mais o tecido, então por causa das beiradinhas de 1 centímetro que a gente vai usar de costura, então vai gastar um pouquinho mais. Então, na dúvida, vocês sempre pegam as 3 alturas, que assim vai dar para fazer qualquer modelo. O meu ali sobrou uma altura, mas a gente vai inventar depois outra coisa, faz uma blusinha, né, ou então uma sainha, a gente inventa sempre com um tecido. Só o que não pode é faltar, porque daí na hora de vocês costurarem lá depois, vai faltar tecido, né? E para vocês conseguirem o mesmo tom, às vezes já acabou aquele rolo, né? O tom já muda, já é outro diferente, tá, gurias? É que nem as linhas. Por mais que tenha o código lá dentro da linha, mudou o lote, né? Muda a tonalidade ali também, né? Então é sempre bom a gente pegar 3 alturas dele, só o forro que a gente pode pegar de 2 alturas, né? Só a altura de corpo e a altura de manga, porque ele vai ser menos mesmo por causa do revel, que a gente pega as 3 alturas lá do linho, por ele ser mais estreito, por ele ter 1,35 esse tecido. Ele com elastano pra dar mais leveza, assim, conforto também, né, pra gente. A gente usou ali um cetim gloss, porque o cetim gloss ele é bem leve, ele é bem fininho, né? Então vai ficar um blazer mais leve mesmo. Poderiam também usar um tricoline, uma cambraia, que são tecidos que a gente pode usar de forro também para ele ser bem fininho, bem parecido com o tecido ali do cetim gloss, só não tinha a tonalidade, o cetim gloss era o que mais tinha o tom mais próximo, né? Por isso a gente escolheu também o cetim gloss. Poderia também usar um cetim com elastano, mas ele é mais durinho, ele é mais firmezinho, né? E a gente queria manter essa leveza, esse frescor do nosso linho aqui. A gente vai fazer ele também, gurias, com recortezinhos atrás aqui, com as pencezinhas. Vai fazer com recorte na manga, com um detalhezinho de lapela. A frente ela vai ser inteira, eu não fiz pencezinha nela, mas quem quiser também pode fazer, ou fazer recorte princesa, né? Eu criei um modelo mais reto, assim mesmo, só com esse detalhe da gola smoke, que eu acho que é um charmezinho que ele fica. Não fiz com um transpasse de botão também, porque eu acho mais bonito assim, a gente usar ele aberto, eu acho que alonga mais, né? Então, não até nem botei o transpasse dos 3 centímetros lá que a gente bota na modelagem, para aumentar ali pro transpasse de botão. Deixei exato porque eu não vou transpassar ele, para não ficar muita sobra aqui, que como quando ele não fecha, ele acaba soltando mais aqui, para ele não ficar muito solto aqui, ele não ficar tão quadrado, né? Ele tem uma leve acinturada também, para ele modelar mais. A gente vai usar uma entretela de malha para forrar aqui na parte tanto do revel quanto toda essa frente aqui do nosso casaco. Poderia também forrar todo ele, tá, meninas? Poderia fazer manga, costas, tudo com essa entretela. Daria mais estrutura pro meu tecido. Tudo é gosto, tá? É o que vocês preferem. As nossas lapelas também a gente botou uma entretela pra dar mais firmeza ali no tecido. Então, esses tecidos aqui vocês conseguem lá na Entre Malhas com diversas cores e estampas. Do nosso forrinho também, o cetim gloss, né? É um tecido que vocês também podem usar para fazer roupas, quanto para fazer forrinho também, né? Eu já também pijama desse tipo de tecido. Eu adoro o meu pijama desse cetim gloss,
porque ele tá novinho, né? Eu tava olhando ainda esses dias. Ele é um tecido que dura horrores, né? Que a gente fala, a gente até enjoa daquela roupa, aquela roupa tá novinha ainda, né? E eu fiz ele como pra amamentação, que é um pijama assim que a gente bate bastante e o pijama tá novinho ainda, como é um tecido bom pra vocês verem também. No nosso modelo a gente não fez aqui com ombreira, mas quem quiser também pode botar uma ombreira para dar mais uma estruturada, né? Tudo modelos que vocês podem ir criando, tá, gurias? Aqui na manguinha também, quem quiser pode botar um elástico aqui na costura para fazer aquele efeito franzidinho, né? Ou tem aqueles que botam aquela linguetinha assim que fica daí fazendo com botãozinho, né? Isso é modelos que vocês podem ir usando, tá? Meninas, para vocês ir criando aí. Eu fiz um modelo mais básico aqui, mas para favorecer essa gola mesmo que a gente queria esse detalhe com essa partezinha da lapela também. Então, bora pro nosso passo a passo? Então, gurias, aqui a gente vai começar medindo o forro cetim gloss e esse linho. O forro a gente pegou 1,5 m e o linho a gente pegou 2,20 m, tá? Então, primeiro a gente vai começar com a nossa modelagem básica, aquela. Então, sempre a gente vai calcular para o papel é o comprimento da peça, mas para fazer um blazer a gente vai botar 20 centímetros a mais, para ter aquele espaço ali em cima de fazer a alteração de gola, né? Então, eu vou fazer uma margem de 7 centímetros toda a frente ali do meu papel, que é para aquela parte da gola também e para o transpasse de botões. E aquela parte de cima eu deixo de 15 centímetros mais ou menos ali em cima, que é para dar um espaço também para mim desenhar aquela minha gola, tá? Ali eu tô começando a desenhar a frente do meu corpo. Então, tudo isso tem o passo a passo lá dentro da nossa comunidade, né? Como que vocês fazem ali que é meio ombro, mais um ombro, como que faz a curvinha do degote, né? A gente tá fazendo as linhas ali, fez a linha do busto, agora a linha da cintura e quadril, né? Tudo isso tem lá o passo a passo como que a gente faz, que a gente fala que é como uma receita de bolo. A gente tem que ir encaixando um ponto no outro, né? Senão abatuma o nosso bolo também, né? Se a gente bota uma coisa antes da outra, então pra modelagem é a mesma coisa. Então um pontinho vai encaixando no outro. Ali eu já tô fazendo o desenhozinho da minha cava. Tudo a modelagem a gente sempre faz ela pela metade, porque o outro lado é espelhado, né? E a gente vai fazer as costas em cima daquela frente ali. Isso também tem lá no passo a passo lá dentro da comunidade, tá, gurias? Aqui essa base a gente faz mais rapidinho, porque essa base tudo tem lá dentro. É mais a alteração que a gente vai fazer aqui, mais o passo a passo. Também tem alterações de blazer lá dentro da comunidade, né? Mas aqui a gente vai passar esse modelinho que a gente tá fazendo hoje com essa gola smoke mais fininha aqui também. Então, para fazer a modelagem, a gente sempre vai fazer a pence, por mais que não faça a pence no nosso modelo, é bom sempre a gente fazer que a gente usa elas de guias, tá? Então, feito ali a modelagem básica, frente e costa, a gente vai começar com a alteração. Então, eu saí 3 centímetros toda aquela frente ali, que é para fazer a minha... Posso fazer o meu transpasse ou para mim fazer a minha golinha também, né? Então, eu marquei 5 centímetros naquela parte ali, só para fazer a curvinha da minha gola, tá? Então, fui medindo ali qual que deu a minha circunferência do pescoço, é o que eu subi ali, é a mesma coisa que eu vou subir na parte das costas, porque aquela gola ela vai fazer toda a volta. Então, eu subi 2 na pontinha do ombro, liguei os pontos ali, aquela largura da gola tem que ter 7 centímetros, né? Aquele transpasse ali, eu continuei ele dos 3 centímetros, eu vim com ele mais 5 centímetros, de 5 a 6 centímetros, porque pra mim fazer a gola smoke, eu sempre tenho que fazer a clássica primeiro, tá? E vou fazer aqueles 3 centímetros ali pra fazer um triângulozinho, pra fazer aquela abertura da gola. Na parte arredondada do pescoço, eu vou subir 1 centímetro ali para fazer a curvatura ali do pescoço, tá? Para mim fazer uma gola smoke, eu preciso primeiro fazer a clássica. Fiz a clássica, eu vou descer 2 centímetros dela e vou marcar 7 centímetros de novo, porque ela vai ser uma gola inteira. E ali eu vou decidir quanto que eu quero fazer aquela curvatura da minha gola, gurias. Eu decidi que ia ser com 5 centímetros aquela golinha. Então, segui todo ele 5 centímetros até lá em cima, arredondando, encaixando com aquela gola lá de cima, né? Decidi até onde que pararia a minha gola, né? Porque ele faz um degrauzinho ali na parte da cintura, né? Como se fosse ali, tivesse um botão, mas no nosso modelo a gente não vai colocar botãozinho, né? Eu só fui arredondando ele ali para depois aquela gola virar por cima,
tá? Então, tudo isso a gente vai fazendo uma alteração em cima daquela base do corpo que a gente tinha feito, tá? Para arredondar ali embaixo também, eu posso ir de 8 a 12 centímetros, tanto para cima quanto para o lado ali, para arredondar ele, né? Para fazer aquele mais curvadinho na frente do meu blazer. Na lateral ali da frente, eu posso subir em média 1 centímetro para não criar bico ali do lado também. Vou soltar 1 centímetro na parte da cava, porque tem manga, então para ele dar mais mobilidade, né? Na parte da cintura ali também vou acabar aumentando 1 centímetro e na parte do quadril, para ele ser um pouquinho mais soltinho, não ficar exato, né? Ainda mais que é um tecido plano, né? Por mais que ele tenha elastano. Agora eu vou pintar ali para vocês entenderem melhor como que seria o que a gente cortaria que fosse frente, né? Então a minha gola ela vem inteira, ó, gurias. Eu marquei ali o ombro, fui lá na gola fazendo toda a volta e fui subir ali naquela partezinha na lateral, né? E fui fazendo todo com aquela alteração que a gente fez ele mais soltinho. Porque esse eu não vou fazer pence, né? Não vou fazer recorte. Então, seria isso a minha frente. Ela seria uma frente inteira ali, que eu cortaria 2 vezes. Agora, de outra cor, a gente tá pintando as nossas costas. Que as costas, a lateral continua a mesma ali. Só as costas, ele vai ser retinho, né? Vai ter aquela dobra nas costas. Ou poderia também fazer com recorte, poderia fazer uma abertura lá atrás, né? É vocês usando a criatividade de vocês também, vendo conforme o modelo que vocês preferem, tá? Então, fiz a minha pence, porque eu acho que atrás fica mais modeladinho, fica mais bonitinho, né, com a pencezinha. Feito ali daí as costas, então agora a gente vai desenhar a nossa lapela. A lapela eu vou desenhar bem na linha da cintura mesmo, que ela tem que ter mais ou menos uns 12 centímetros de largura, tá? Então, eu vou centralizar ela pela minha pence, eu marquei 6 para cada lado e vou marcar uns 5 centímetros para descer ali da minha lapela, porque dá de 5 a 7 centímetros, tá? Agora 5, 6 ou 7 vocês podem usar. Então, eu vou usar ali uns 5 centímetros, vou descer ele como se fosse um retângulo, né? Mas nas laterais, eu vou arredondar, eu posso subir em média 1,5 centímetro em cada ponta, tanto para o lado quanto para cima, e arredondar aquele ali para fazer o desenho da minha lapela. Porque esse daí a gente vai fazer só ele falso, né? Só uma aplicação da lapela. Poderia fazer um bolsinho embutido ali também e aplicar a lapela, né? Mas a gente tá fazendo uma maneira mais fácil também, né? Tanto para quem tá iniciando aí, começando a fazer blazer, né? Então, agora, pra gente fazer a manga, a gente sempre tem que fazer a soma das nossas cavas. Então, eu somei ali quanto que é a minha cava da frente e a minha cava das costas, pra mim poder fazer a minha manga. Porque não adianta eu só fazer a manga e querer que ela encaixe lá no meu corpo. A gente tem que fazer essa soma pra fazer elas se encaixarem. Então, a gente volta lá para dentro da comunidade da gente, né? Que a gente faz aquela base da manga também, né? Que igual a gente fez a base do corpo, a gente tem a base da manga lá dentro, base de calça, né? E ali a gente tá começando a fazer uma base de uma manga. É como se a gente passasse o nosso braço ali pro papel, né, gurias? Então, pra gente fazer essa curvinha ali, tudo tem passo a passo. Primeiro um ombro, mais meio ombro, né? Forma aquele retângulo, tudo isso tem passo a passo lá também para vocês fazerem, né? Botar o comprimento da manga de vocês ali também. Pra medir sempre com o braço ele dobradinho também, né? Pra depois não acabar ficando curta aquela manga. Então, tudo isso tem lá dentro, como vocês tiram as medidas, tudo tem passo a passo, tá? Então, feita aquela nossa base ali da manga, não adianta só fazer a base. Então, a gente tem que fazer depois essa manga se encaixar. Então, é sempre importante a gente medir a circunferência do nosso braço também, para ter noção se aquela manga vai ficar muito justa ou não, né? Porque às vezes tem o braço mais gordinho, então daí tem que soltar um pouquinho mais para aquela manga não ficar muito justa, né? Isso tudo são detalhezinhos que a gente precisa cuidar, tá? Então, feito isso, agora a gente vai separar ali frente e costas. Eu botei um outro papel embaixo, botei os prendedorzinhos e vou botar esse paninho embaixo. Pode ser um tecido, né? Eu uso esse, é um trocador que eu peguei pra mim, porque assim eu consigo usar, a gente usa bastante, né? Pra furar, assim, que daí ele fica fofinho. Então, eu vou usar o furador. Também tem o link aqui embaixo, tá, gurias? Pra vocês, pra adquirirem esse e outros materiais, assim, de aviamentos que vocês queiram. Furador, essas coisas também tem lá na Entre Malhas, né, para vocês adquirirem. Alguns materiais de aviamentos eles vendem também. Então, furado toda ali a volta das nossas costas, agora a gente vai separar. Então, nesse papel de baixo ali, eu vou desenhar toda a volta ali, ligar os pontinhos, né? A gente fala que a gente volta lá
para educação infantil, né? E a gente vai ligar todos os pontinhos ali pra gente enxergar melhor também ele. E assim a gente vai cortando bem na linha ali que vai sair as nossas costas. Ali eu cortei degote, cortei o meu ombro, vou fazendo a curvinha da minha cava, lateral e a parte de baixo, né? E vou fazer aquele corte lá no meio das costas também, porque na frente ele é um pouquinho maior para fazer aquela virada da gola. As costas ela é certinha ali, né, para não ficar muita sobra de tecido lá atrás. Então, feito isso, já tá pronta as minhas costas, que eu vou cortar ela na dobra, que assim já sai dos dois lados iguais. Por isso a gente sempre faz metade do nosso molde, né? Ali eu acabei esquecendo de furar minha pence, porque eu resolvi fazer pence atrás também. Então, pra mim furar, já fica de dica pra vocês, né? Pra mim furar, se eu não furei antes, eu boto o papel em cima, ó, e vou furando ele, dobrando o papel ali e vou furando bem onde que tava aquelas linhas, que assim eu consigo passar pro papel de cima, né? Então eu tô furando no papel de cima agora, gurias. Só tô usando ele, o desenho ali como guia, ó. Cuido para ele ficar bem encaixadinho nas listras, vou dobrando o papel e vou furando ele ali, que assim vai ficar bem certinha a minha pence. Claro, se eu tivesse furado antes, né, seria mais fácil, né? Mas eu acabei esquecendo ali de furar, mas já fica de dica para vocês como que vocês podem fazer, né? Não precisa fazer tudo de novo. Então, porque como ele fica vazado, né? A gente não poderia vazar aquele ali de cima, porque a da frente é diferente e porque tem a nossa lapela ali também pra gente tirar depois, tá? Então, vamos desenhar, ligar os pontinhos também, que assim vai ficar bem certinha a nossa pence, que nem tava lá no outro papel. E aí a gente vai cortar esse papel aí, a gente vai cortar essa pence pra ela ficar vazada. No papel, a gente corta a pence. No tecido, não se corta a pence, tá, gurias? A gente só costura a pence ali. Então, a gente vai cortar agora toda a volta dessa pence ali, né? Pra ela ficar vazada. Pra quando a gente colocar em cima do tecido, a gente desenhar ali exatamente onde que a gente tem que costurar, né? A nossa pencezinha pra fazer aquele ajuste, modelar lá a nossa peça, né? Então, botei um outro papelzinho ali embaixo e eu vou furar toda a volta da minha lapela, acompanhando toda a volta dela ali, arredondando aqueles cantinhos ali embaixo, né? Lembrando que esse nosso molde, ele é sem costura, né, gurias? A gente tá fazendo as medidas exatas que a gente quer que fique. Então, quando a gente for cortar, a gente vai cortar tudo com 1 centímetro na volta. Mas eu não quero riscar lá no tecido 1 centímetro na volta. Bota o papel de novo em um outro papel e vai riscar 1 centímetro na volta. Assim, vocês vão ter sempre já um papel com a parte da costura junto, né? Se vocês querem fazer mais de uma vez, né? Às vezes, acaba que o pessoal quer fazer 1 ou 2 daquele mesmo modelo ali e daqui a pouco criar outro modelo, então daí vale a pena a gente riscar direto lá na volta do tecido, né? Também faz todo esse processo no papel. Mas, claro, quem vai fazer muitas vezes, vale a pena refazer o molde ali todo com 1 centímetro na volta, tá? Então, a gente vai cortar ali toda a volta da minha frente agora, porque as costas a gente não precisa mais, já tiramos um outro papel. E ali fica a nossa golinha, ó, que aquela outra parte vai lá pra trás e ela fica viradinha ali por cima, ó. Então, assim, já tá pronto os nossos moldes, frente e costas, a lapelinha, então todo o corpinho já tá pronto, né? Ali eu vi que na parte da frente ela ficou mais larguinha, então eu dei uma diminuída dele, fui verificando a medida ali pra ficar todo o mesmo tamanho, 5 centímetros, tava um pouquinho a mais de 5 centímetros, uns 5,5, e já dá diferença, né? A gente já bate o olho, já vê que tá um pouquinho mais larguinho, então já endireitei ela ali pra ela ficar bem certinha. E agora a gente vai fazer a alteração ali da manga, que a gente já tinha feito a soma das cavas, né? Então, feita a soma das cavas, agora a gente conseguiu ali fazer a alteração para a manga também. Então, a manga, a gente vai fazer um recortezinho nela. Então, eu vou achar quanto que é a metade do meu punho ali, deu de 12 centímetros, por exemplo, lá na parte de baixo. Ficou 6 centímetros a metade, vou seguir aqueles 6 até o final. E vou achar metade do comprimento da minha manga ali também. Que naquele meio, eu vou descer e subir 1 centímetro. Porque é como se eu criasse uma pence ali no meio, agora vou ligar com a régua curva. Sempre morrendo em 0 lá nas pontas. Vou ligando com a curva para me formar uma pence ali no meio. Para se acomodar melhor no nosso braço, para ele não ficar com aquela sobra de tecido também. Então, eu vou pintar ali para vocês verem que é
tecidos separados, né? Então, a gente faz uma parte de baixo, que é só esse filetezinho de baixo, e a outra parte, ela vai vir inteira e vai fazer a volta até aquele início da pence ali. Então, é como se o papel, ele dobrasse ali. Eu poderia tirar um outro papel ali na dobra também, tá, gurias? Eu vou aproveitar o mesmo papel ali, só vou tirar esse menor ali para separar a minha manga, tá? Então, eu vou botar um papelzinho embaixo, vou furar toda a volta dessa minha manga menor ali, aquela parte daquela tira menor, vou furando toda a volta dela. Vocês viram que ele pega na parte de baixo da minha pencezinha, né, que a gente fez ali na parte do braço. Furei toda a volta dele ali. Agora eu posso cortar na volta dele também. Se preferirem, pode ligar os pontinhos também para vocês enxergarem melhor, né, os pontinhos. E assim a gente vai cortando toda a volta, que assim já sai aquela nossa parte da manga ali, aquele recortezinho de baixo da manga. Porque fica mais bonitinho, né? E fica mais acomodado também aquela manga com aquele recorte. Então, vocês podem sempre botar em cima também para confirmar que tá bem certinho ali. E agora, para a outra parte, eu vou cortar toda a volta da minha manga ali, porque a minha manga, ela vai ser toda igual a essa, mas mais aquela partezinha de cima ali, ele como se fizesse uma dobra ali o meu tecido, tá? Então, a gente vai fazer isso direto lá no tecido, mas poderia fazer também no próprio papel ali, deixar um papel separado já para vocês, tá, guris? Quando a gente tá começando, né, para enxergar melhor, isso vale a pena a gente fazer, deixar tudo separado pra gente entender melhor, né, vale pra gente cair a ficha da gente, né. O que eu tô fazendo ali agora? Tô riscando toda a volta da minha frente porque eu preciso do meu revel. Pra mim fazer o meu revel, eu vou riscar toda a volta da minha frente ali e pego na parte da gola, na parte do ombro também. Só que ele não precisa ser toda a minha frente, ele pode ser só um pedaço. Pode ser até uns 12 centímetros pra dentro ali, gurias, e seguir todo ele até lá em cima. Vou fazer um recorte nele ali. Ou eu posso seguir da minha pence, tá? Isso vai depender do tecido, a quantidade de tecido que eu tenho, né, também, porque às vezes o tecido tá menor, então eu posso acabar diminuindo essa parte do revel, né, não fazer ela tão larga, mas tem que ter no mínimo uns 7 a 8 centímetros aquela parte do revel, aquela largura ali, tá, gurias? E pegando um pedacinho do ombro, por quê? Porque quando vai fazer aquela virada da gola para não ficar aparecendo forro, né, que o bonito é ficar aparecendo do mesmo tecido, né? Então, ó, vocês podem até botar ali em cima para vocês enxergarem ali como que vai ficar o revel de vocês. Vai fazer aquela parte. Ou vocês podem pegar bem no meio da pence e riscar todo ele ali até lá em cima do ombro, ó, seguindo aquela linha, seguir ela toda reta e dobrar ali o papel. Metade vocês fazem revel, outra metade vocês fazem de forro. Mas isso tudo vai depender do tecido de vocês lá que vocês compraram, do tamanho que vocês vão fazer a peça, se vai encaixar, né? Por isso que a gente falou daquelas 3 alturas, que daí dá tranquilo, tá? Quem não comprar as 3 alturas ali ou não encaixar porque é um pouquinho mais largo, né? Que a gente vai fazer um tamanho maior, daí acaba tendo que diminuir um pouquinho no revel, tá, gurias? Então, feito ali, tá todos os nossos moldezinhos pronto. Eu nem vou usar aquele revel ali, né? Porque eu vou fazer uma dobra ali que o meu tem bastante tecido. Então, a gente vai pegar esse tecido, tem 2,20 m aqui, porque a gente pegou 3 alturas, né, do nosso blazer. Dobrei direito com direito, sempre o tecido, ele tá dobrado em 2. Botar a orelha com a outra orelha do outro lado. Então, quando a gente dobrar, o tecido tem que ficar da largura dele, que era 1,35, ele vai ficar na metade. E os 2,20 é todo o comprimento que eu comprei lá do meu tecido, é o que tem que ficar de comprimento também da nossa peça, tá? Porque esse é no sentido normal, né? Não, a gente não usa no sentido ao contrário. Tem tecidos que tem suas exceções, né? Que a gente usa no tecido ao contrário. Como é blazerzinho ali, gurias, o das costas a gente vai deixar na dobra. E a minha frente que eu vou usar lá na abertura, lá onde tá a minha orelha. Vou posicionar os meus moldes. Como esse tecido, ele não tem sentido também, eu posso virar o meu molde. O que é virar o molde? Vocês vê que as costas, ela tá para um lado da mesa e a frente, ela tá pro outro lado da mesa. Porque tanto faz o sentido que eu virar ali o fio, eles não tem pé, esse tecido, né? A gente fala. Se fosse com bichinhos, com estampa, a gente tem que cuidar, porque senão eu viraria e os bichinhos ficariam de ponta cabeça, né? Isso é cuidar, é detalhezinhos que passa despercebido na hora do corte, tá, gurias? Mudou o tecido, né? Tudo, eu falo, cada caso é um caso, né?
que mudou um detalhe, a gente tem que olhar bem, porque pode mudar tudo. Se eu botasse ali um tecido estampado, eu ia virar os moldes e ia ficar uns bichos de ponta cabeça e outros não, né? Então, a gente tem que cuidar tudo esses detalhezinhos, tá? Então, eu tô riscando toda a volta ali do meu molde, risquei a minha frente. Agora, eu consegui encaixar ali a parte da minha manga ali no meio, que eu acho que eu aproveitaria mais esse tecido, né? E tô riscando a volta das minhas costas também. Lembrando, eu tô riscando exatamente o meu molde ali, tá? Eu já poderia riscar com 1 centímetro maior na volta, para depois eu cortar ali na linha. Mas eu sempre prefiro riscar exato e na hora do corte eu vou cortando com 1 centímetro maior na volta, tá? Então, risquei a minha pence ali também, que é onde eu vou costurar. E agora, eu tenho que colocar a parte da bainha. A bainha eu vou usar 4 centímetros, então tanto na parte de baixo da manga eu vou aumentar 4 centímetros, cuidar que ele tem que ter a mesma largura ali, né? Na parte de baixo da minha frente também vou marcar 4 centímetros e ele vai morrendo lá, encaixando naquela curvinha lá em cima, né? Na minha golinha. Mas ele tem que ter aqueles 4 centímetros toda aquela parte de baixo. Na parte das minhas costas também eu vou marcar 4 centímetros, tá? E agora eu tô cortando toda a volta do meu tecidinho ali, tudo com 1 centímetro maior. Na parte de baixo não vou aumentar mais, porque eu já fiz a marquinha de 1 centímetro. Mas o restante todo eu tô cortando com 1 centímetro maior, que é o que eu vou usar de costura, tá, guris? A gente fala que a gente vai criando uma fita métrica no olho, né? Isso tudo a gente aprende lá dentro da nossa comunidade, tá, guris? Que é conforme a gente vai acostumando o olho da gente até de ter 1 centímetro, né? Mas vocês podem riscar no início, claro, a gente risca pra ter essa noção de 1 centímetro, que a gente não tem ainda ser 1 centímetro, 1,5 ou 2, né? Por que eu sempre bato na tecla de vocês que tem que cuidar se é 1 centímetro? Porque se eu botar um pouco mais agora, quando eu for costurar, eu tenho que gastar também aquele 1 centímetro. Se eu botei a mais e eu gastei só 1 centímetro, o meu blazer vai ficar muito maior, gurias. Porque olha quantos recortes tem. Tem meio centímetro de um lado da frente, meio centímetro das costas. Meio centímetro do outro lado da frente, meio centímetro das costas. Se tem um recorte mais em cada lado, então ele vai ficar muito maior. Mesma coisa para menor. Se vocês botarem muito menor aquela medida, vocês vão ajustando tudo em cada recorte, quando vê não entra na peça. Principalmente quando são tecidos assim, tecidos planos, né? Esse ainda tem um pouquinho de elastano, mas mesmo assim a gente precisa ser que ele seja exato o tamanho, tá? Ali eu virei as minhas costas e risquei também do outro lado, risquei tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da minha pence, né? E agora eu vou encaixar aqui pra mim fazer a outra parte que faltou. Faltou a parte do meu revel e a parte da minha manga, tá, gurias? Vocês veem que tem uma parte que é um lado mais alto ali sobrou do tecido. Então, eu sempre cuido, a parte mais alta do meu molde vai ser ali a minha parte do revel. Então, eu vou trazer ele pra cá. E a minha manga eu vou deixar na parte mais curtinha. Vocês veem que eu tô vendo ali ele como que vai se encaixar melhor, onde eu vou aproveitar mais o meu tecido. Então, a parte mais alta é sempre melhor a gente botar a peça maior. E a parte mais baixinha ali, para eles ficarem mais nivelados no que vai sobrar lá, pra gente aproveitar para fazer outra coisa também, tá? Então, ajeitei todo ele ali, tem que tirar minha lapela também, né, depois. E vou riscar toda a volta do meu moldezinho da manga. Então, risquei toda a volta do meu molde da manga ali, eu tô riscando exato o tamanho. Eu só fiz uma marquinha onde seria a dobra, porque a dobra eu vou voltar com o meu molde. Vocês lembram que ele fazia uma volta ali? Então, eu vou dobrar ele bem naquela pence e riscar ali de novo. Então, por isso, gurias, que a gente tem que fazer ali aquela volta, que é aquela setinha que eu fiz ali pra vocês, né? Ele usava todo aquele molde e ele voltava ainda até um pedaço. Naquela partezinha de baixo não, porque é o que a gente já cortou ali na parte de cima antes, né? Então, risquei toda a volta ali da minha manga, fazendo aquela dobrinha, porque a nossa manga tem recorte, tá? Por isso que a gente tá fazendo assim. E vou riscar com aqueles 4 centímetros lá também na parte de baixo da bainha. Feito isso, vamos começar a fazer a nossa parte do revel. O revel eu dobrei bem no meio da pence ali, gurias, e segui todo ele até lá ao fim, né? Porque pra ficar um recorte bem larguinho, porque eu tenho bastante tecido ali, né? Vou aproveitar aquele tecido que eu tenho, vou deixar aquele revel bem larguinho, né? E que fica mais bonitinho também.
Então, vou riscar toda a volta ali do meu molde também, bem na marcação, né, do nosso molde. Tô riscando exato também o tamanho do nosso molde, porque depois a gente também vai acrescentar as costuras, né. Feita a marcação ali, também vou botar aqueles 4 centímetros lá embaixo. Quem quiser também pode pegar a frente que a gente tinha colocado, né, e colocar em cima, ó, pra ver se bate mesmo, pra vocês fazerem a mesma curva, né. Eu fui acompanhando a curva ali pra ficarem iguais, né. E eu vou cortar toda a volta agora do meu tecidinho com 1 centímetro de margem toda a volta, que é o que a gente vai usar de costura. Lá embaixo, na bainha, a gente não vai botar mais, porque a gente já tinha botado os 4 centímetros, que na verdade a nossa bainha é 3, né? E a gente botou 1 da costura. Então, cortar toda a volta da manga. Agora, eu vou cortar a parte do meu revel, também com uns 4 centímetros lá da bainha e 1 centímetro todo o contorno ali da gola, né? Na parte do ombro lateral ali do meu revel também, tá? Tenho que botar 1 centímetro ali na lateral, gurias, porque é o que eu vou usar 1 centímetro também lá no forro, que daí, unindo eles, depois eles vão ficar exato o tamanho. Mas eu tenho que botar aquele 1 centímetro de costura ali, tá? Posso dobrar o meu tecido ali, porque eu quero tirar 4 vezes. Ele já tá dobrado, eu vou dobrar ele novamente. Então, ele ficou em 4 tecidos juntos ali. Porque eu vou tirar a minha lapela. A lapela eu preciso de 4 partes, que eu preciso 2 tecidos de um lado, 2 tecidos de outro, que é a parte de cima e a parte de baixo de cada lado. Então, risquei toda a volta da minha lapela e a minha lapela também. Eu tô cortando ela com 1 centímetro toda a volta. Tanto a parte da curva quanto a parte de cima, eu risquei ela com 1 centímetro. Posso dobrar ela no meio para ver se ele vai emparelhar ali, se precisar, né? Para eles ficarem iguais, todo do mesmo tamanho, tá, gurias? E ali sobrou o meu tecido, ó. Sobrava exato aquela terceira altura. Vocês viram, por ser um tamanho P, eu consegui aproveitar ele, que sobrou mais ou menos uns 70, 75 centímetros ali. Então, por ser um tamanho P, eu consigo aproveitar melhor ali o meu tecido, né? Agora, a gente vai pegar o nosso cetim gloss, vai colocar o tecido também direito com direito. Aqui a gente tem 1,5 m do nosso cetim gloss. Botou o tecido ali direito com direito, orelha com a outra orelha do outro lado, né? O cetim gloss a gente consegue ver bem o direito dele, porque ele tem aquele brilhinho, né? Então, que ele fica bem bonitinho, né? Então, pra quem quer, pode usar também o lado avesso. Pra quem não quer o brilho, quer usar o lado opaco, também pode usar, tá, gurias? Mas eu acho que fica bonito aquele brilhinho ali do cetim gloss. Eu adoro esse tecido, né? Então, agora a gente vai botar em cima já aquela nossa parte que a gente cortou, porque ele já tá com aquela margem de 1 centímetro, fica muito mais fácil, gurias. Isso também é uma opção para quem quer, viu ali, já tô enxergando como é que vai ficar esse blazer, né? Vou querer outras cores. Vocês podem pegar, já que vocês cortaram ali todo com 1 centímetro de margem com a bainha, botar esses tecidos em cima de um papel e copiar na volta também, né? Que assim já fica o molde de vocês com costura. Os próximos que vocês cortarem já fica tudo com costura. É formas de vocês fazerem, como vai fazer lá a parte da modelagem, né? De acrescentar aquele 1 centímetro da costura, tá? Cortado ali a parte da nossa manga e do nosso revel, a gente vai diminuir sempre 1 centímetro a menos no comprimento de todas as peças do forro, porque ele tem que ficar um pouquinho mais curto para ele não ficar acabando aparecendo lá na parte de baixo, tá? Então, vou cortar toda a volta ali da minha parte das costas também. Vou tirar aquele meu tecido, porque eu tenho que diminuir 1 centímetro lá na parte de baixo, né? E vou colocar aquele meu molde também em cima e riscar a minha pence, gurias. Porque se eu for fazer pence na parte de fora, eu tenho que fazer na parte de dentro também. Ou diminuir o meu forro, né? Ali na lateral, para mim não precisar fazer pence. Eu aconselho sempre, quando for tecido plano, quando for malha, a gente consegue tirar do lado. Mas, quando for tecido plano, a gente fazer a pence também na parte do forro, porque ele acomoda melhor, não fica tão repuxado ali, né? Porque se a gente tirar todo na lateral, como é um tecido plano, ele acaba se repuxando, ainda mais porque tem bastante a curvinha ali da cintura, né? Isso tudo vai depender da modelo ali que vocês estão fazendo, né? Então, vou riscar, risquei do outro lado também, virei o meu tecido e risquei do outro lado, tanto para mim ter do direito e o esquerdo, né, as duas pencezinhas. E ali na parte de baixo eu tô cortando aquele 1 centímetro fora, porque ele tem que ficar mais curtinho, né. Então, eu cortei a minha manga maior, a parte do meu véu e a parte das minhas costas. Agora, só o que falta eu cortar é a parte da lateral
do meu revel ali, da lateral da frente, né, que eu preciso cortar. Então, eu vou ver um lugar que eu encaixe melhor ali, eu encaixei melhor aquele pedacinho, porque pega a parte mais alta ali, e vou riscar toda a volta ali do meu molde também. Poderia separar esses moldes também, tá, gurias? Posso separar eles para ficar mais fácil ali pra mim também. Ou só dobrar o papel, né? Conforme a prática, vocês vão vendo que a gente vai aproveitando, a gente fala o papel ali, né? Que a gente vai só dobrando. Isso tudo que é tempo que a gente leva, né? Que você sempre me pergunta, a gente precisa fazer tudo isso desde o início. Algumas coisas depois a gente consegue ir diminuindo, né? Tipo, molde, não separar tantos, a gente consegue na hora ir dobrando quando é muito parecido, né? Claro, quando tem muitos recortes, a gente tem que separar assim, tá? Então, ali o meu molde, eu risquei ele toda a volta e eu também acrescentei aqueles 4 centímetros de bainha e tô acrescentando 1 centímetro toda a volta ali do meu molde, porque ele vai se encontrar lá com a parte do meu revel, então como eles vão costurar, vai usar 1 centímetro de costura ali, a gente tem que botar aquilo que vai gastar. E na parte de baixo, eu também diminui 1 centímetro ali. Tá? Feito isso, sobrou bastante forro, porque sobra toda aquela largura ali, mas não tem que fazer, a gente sempre tem que comprar a altura, né? Mas a gente usa depois para outra coisa. Aqui, gurias, eu tinha um pedaço de entretela de malha já. Essas entretelas de malhas, eles têm outras cores também, tem preto, né? Pra quem vai fazer um forro preto ou alguma coisa que é mais transparente, que precisa ser um fundo escuro, né? Eles têm preto também. A gente tá usando uma entretela de malha porque ela dá uma esticadinha, como o nosso tecido ele tem elastano, é muito importante a gente usar a entretela de malha, por ela ter essa elasticidade igual o nosso tecido, tanto o cetim gloss tem um pouquinho de elastano, quanto o nosso linho, né, tem elastano, para eles esticarem junto, né, senão fica aquilo ele estica e acaba estourando aquela entretela que tá lá dentro, né? Mas é uma opção para quem não tem a entretela de malha, é usar a entretela microponto. Eles também têm variedade de tipos de entretelas lá na Entremalhas, tá, gurias? Então, a gente vai botar em cima a parte da frente e a parte do nosso revel da frente ali também. E a parte das nossas lapelas. Ali a entretela, ela tá dupla, porque tá tirando 2 frentes dos 2 lados, 2 revel dos 2 lados também. E a nossa lapela também, ele tá duplo 2 vezes para tirar, para ela ficar bem reforçadinha, tá? Bem firmezinha. Quem quiser também pode entretelar só um lado da lapela. Tem gente que prefere só entretelar só o revel, porque é o que vai ficar virado, não entretelar a parte da frente. É gosto, tá, gurias? Que nem eu falei lá antes, o que vocês poderiam fazer também é entretelar todo o tecido, poderia entretelar a parte das costas, da manga, né, pra fazer um blazer mais estruturado. Então, tudo vai depender de gosto de vocês, tá? Como eu queria mais essa frente ficar mais estruturada por causa da gola ali também, e por ela ser inteira, assim, retinha, sem aquele recorte, eu acho que foi mais bonita ela mais estruturada, eu entretelei toda ela, tá? Então, vamos cortar na volta ali das lapelas também. A entretela, ela tem que ficar exato o mesmo tamanho, tá? Por mais que quando a gente bote ali em cima no ferro, né? Pra gente colar essas entretelas, a gente sempre vai colar ela, o lado avesso da entretela é aquele lado mais áspero. E ela vai no avesso do nosso tecido, tá? Então, lado poroso ou brilhoso, a gente fala da entretela. Se vocês repararem, tem entretelas que não tem lado áspero, mas elas têm lados que tem um brilho ali daquela entretela, é o lado da cola. Então, sempre esse lado poroso ou brilhoso vai ficar em contato com o tecido e no avesso do nosso tecido. Entretelei todas as nossas lapelas ali, agora eu vou entretelar tanto a nossa frente quanto o nosso revel, tá? Sempre botando ali em cima da nossa parte do avesso e passar bem aquele ferro. Vocês veem que eu tô dando batidinhas do ferro, eu não tô empurrando muito ele, porque é para ele não empurrar muito, não acabar criando bolhas também e não se esticar muito aquela entretela, porque como ela é de malha, se a gente fica pesando muito o ferro ali, empurrando muito ele acaba se esticando aquela entretela. Então, a gente vai dando leve batidinhas na entretela para ela ir só grudando ele mesmo. E tem que grudar bem ela, tá, gurias? O ferro tem que estar morninho. Claro, a gente não vai deixar muito quente também, senão acaba derretendo ali nossa entretela, né? Vocês vai dando, bem pra ver que eu vou dando batidinhas nele ali, não vai empurrando tanto ele, porque senão ele acaba empurrando e criando uma bolha. Se ele acabar criando uma bolha, vocês já param ali e dão uma puxada de novo para descolar aquela entretela e acabar passando ela de novo endireitando. Às vezes acaba rasgando ali a entretela, não tem problema, dá pra tirar ali, rasgar e colar ela de novo, né?
Mas se ficar uma partezinha ali sem, também não tem tanto problema, tá, gurias? O importante é a gente entretelar toda aquela frente para ela ficar mais estruturadinha, né? Feito ali na parte do revel, agora a gente tá fazendo a frente também do nosso blazer. Vamos entretelar toda ela, sempre deixando ele bem direitinho. Acaba que, igual quando a gente dá essas batidinhas, acaba às vezes a entretela ficando um pouquinho maior, tá? A entretela ficando um pouquinho maior, a gente vai cortar aquelas sobras tudo. Depois que vocês entretelarem, boa cortar toda a volta daquela entretela ali, pra ela não acabar sobrando ali, porque isso atrapalha na hora da costura lá. Quando vocês estão cuidando lá a lateralzinha do sapato, quando vocês pegaram mais a entretela e menos o tecido, né? E acaba quando forçar aquela peça ela abrir. Por isso eu falo sempre de vocês cortarem, né? Senão a gente tem que ter o cuidado lá na hora de costurar, tá? Então, pra passar também no ferro, eu gosto bastante de botar vapor ali, né? Esse ferro tem bastante vapor também. Agora aqui, gurias, a gente vai começar a costurar. Vai ser todo na máquina reta, porque ele é forrado. Tudo que for forrado, a gente usa somente na máquina reta, não vai precisar de overlock. Para encher a linha da bobina, passar a linha na máquina, escolha da máquina de vocês, isso tudo também tem lá dentro da nossa comunidade, tá? Aqui a gente vai mostrar mesmo como a gente faz o passo a passo da montagem dessa peça aqui, tá? Então, passei a linha sempre, ela vem lá de cima, desce, sobe de novo e desce de novo, né? Tem que fazer esse caminho para ela não embolar, né? Eu falo, a máquina conversa com a gente, né? Então, às vezes ela tá lá embolando a coisa, ela tá falando, me olhem, né? Para vocês verem o que tá acontecendo com ela, né? Eu falo jogo dos 7 erros que a gente faz, né? Tem que descobrir o que é que tá acontecendo com ela. Tá? Feito ali, passada a nossa linha na máquina, a linha também tem disponível lá na Entremalhas, tá, gurias? A gente vai costurar na volta daquela lapela, só na parte arredondada, naquela parte de cima reta não, tá? Vamos botar o tecido direito com direito, deixa ele bem encaixadinho ali e vamos fazer toda aquela nossa curvinha. Para fazer a curvinha, lembre que sempre a mão vai acompanhando ali o tecido, né? Qualquer coisa vocês podem fazer manual também lá girando o volante. Isso tudo as diquinhas para fazer coisas em curvas tem lá dentro da nossa comunidade também, tá? Aqui a gente tá fazendo, vai ter bastante coisas curvadas, né? Porque é uma gola smoke, é arredondada à frente, a lapela é arredondada, então tem várias coisas arredondadinhas, tá, gurias? Feito isso, a gente costurou lá em cima, só na parte da nossa gola, tanto do revel quanto da nossa parte do tecido de fora, que é a parte da frente, ó. Eu botei direito com direito e fechei só ali no meio do meu pescoço, né? Na parte da gola. Aquela entretela ficou a mais mesmo ali. Vocês podem cortar aquele excesso para não atrapalhar vocês também. Vou pegar aquela minha lateral do meu corpo, lá do forro, e vou unir com o meu revel. Então, eu tenho que botar sempre o tecido direito com direito e vou fechar eles. Tanto faz se eu começar de cima para baixo ou de baixo para cima. O importante é o quê? Eles se encaixarem sempre. Se não tá encaixando, o que acontece muito, gurias? No início a gente costurar e acabar sobrando ou faltando um pedaço. Isso quer dizer que a gente puxou um lado mais que o outro. Com a prática, vocês vão ver que ali, ó, eles se encaixam tudinho. Por mais que a gente tenha cortado ele 1 centímetro menor, porque o cetim, ele dá uma cedida. Então, por isso que eu até botei ele pra cima na máquina. Se for um cetim com elastano, aconselho a botar o linho pra cima na máquina. Esse, como ele não cede tanto, eu sempre boto pra cima o tecido que cede menos, tá? Então, eu botei pra cima daí o cetim gloss que cedia menos ali, porque o linho tem elastano, né? Então, ele tá bem encaixadinho, ó, gurias, bem pontinha com pontinha. Quem quiser também pode pespontar, virar pro lado do tecido e pespontar, tá? É forma de vocês fazerem o acabamento de vocês, né? Vou fazer na outra parte também, vocês viram que um eu comecei de baixo pra cima e o outro agora eu vou vir de cima pra baixo, sempre puxando pontinha com pontinha e fazendo aquela costurinha de 1 centímetro. Porque eu calculei que eu ia gastar 1 centímetro, agora eu tenho que gastar aquele mesmo 1 centímetro lá, tá? Vou fechar, então, aquela minha lateral com a minha parte do revel. Vou fechando todo ele até o final. Pra quem quer também pode botar alfinetes, né? Os alfinetes ali de ladinho pra gente poder passar por cima também pode passar por cima dele, né? Que assim fica toda pronta a minha parte da frente do meu revel. A parte das costas do meu forro, eu tenho que fazer a minha pence. Então, por isso aquela marcação que a gente fez, porque a gente vai começar bem naquela marcaçãozinha lá em cima.
seguro na outra marquinha lá embaixo e no meio e vou costurar bem em cima daquela linha, que eu costurando bem em cima dessa linha ali dobradinho, ele vai pegar bem em cima da linha do outro lado também, tá? O segredo é fazer bem aquela marcação para vocês enxergarem bem onde ele começa e onde ele termina, para não ficar uma pence de um lado mais comprida do que a outra, né? Depois vocês podem passar também bem no ferro para ele sair, às vezes aquele repuxadinho ali também, tá? Vou cuidar para ficarem, se tá na mesma altura mesmo, né? Ali ficarem um lado começar na mesma altura, né? Não ficar um mais alto do que o outro. E vou costurar bem em cima daquelas linhazinhas ali. Sempre esticando, vocês veem que eu tô esticando bem o tecido na frente e atrás. Quem quiser também pode botar alfinete ali, né? Pra firmar, mas o tecido já deixar ele dobradinho, bem firmezinho, pra passar ali na máquina. Alfinete é vício, eu falo, né? Quanto mais a gente coloca, mais quer colocar. Então, não encham de alfinete, botam poucos alfinetes, que conforme o tempo a gente vai diminuindo até chegar no estágio que vocês não precisam mais usar alfinetes para certas coisas. Claro, algumas coisas a gente ainda usa alfinete, mas não é tanto que nem a gente usava no início, porque perde tempo vocês botando e tirando alfinete, né? Tudo isso, gurias, faz diferença no final do nosso dia, né? Então, por isso eu falo, não encham de alfinete. A gente tá fazendo ali na parte do linho, mesma coisa, a nossa pencezinha. Cuidar para eles ficarem na mesma altura e vou fazer a minha pence ali também. Então, alfinete, vamos diminuindo para daqui a um tempo a gente não precisar mais usar. Claro que no início é necessário alfinete para a gente entender melhor, porque é muita coisa ao mesmo tempo, a gente fala, tem que ser um polvo, né, segurando tudo, estica na frente, estica atrás, ou então usa todos os dedinhos, né, até a gente acostumar tudo isso, até a firmeza da mão e do pé lá também, saber controlar ele também, para não disparar ele na máquina, né. Isso tudo a gente aprende lá dentro da comunidade também, tá, gurias? Então, feito ali as nossas pencezinhas, agora a gente vai fazer a nossa manga. A manga, ela tinha aquele recorte. Então, eu vou unir aqueles recortes primeiro. Então, vocês veem que eu tô fazendo peças inteiras, deixando elas inteiras, né? Que a nossa manga tava em 2 pedaços, tô fazendo ela ficar um pedaço só, né? A nossa frente, deixar ela prontinha também com a gola, as nossas costas prontinha com as pences já formadas. Então, a gente vai preparar tudo, cada parte, deixar elas inteiras. A nossa frente já poderia também colocar a minha lapela lá, tá? Mas eu vou botar mais tarde aquela lapela, mas poderia já colocar ali, poderia já ter marcado e botar ela já. E eu vou costurar ali a minha manga, aquele recortezinho. Quem quiser também pode pespontar esse recorte, né? Sempre tombando aquela costura para a parte maior, então o pesponto fica na parte maior, não na parte menor dali da nossa manga. E vou costurar aquele 1 centímetro, né? Todo ele. Tanto faz de vocês virem de cima para baixo ou de baixo para cima, o importante é sempre encaixar. Então, quando vocês forem botar alfinetes, botem um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, que assim vocês vão fazendo ele forçar a se encaixar naquele espaço ali. Porque se a gente vem alfinetando até o fim, quando chega lá no fim, sobra também. Seria a mesma coisa que da máquina. Então, por isso a gente faz ele encaixar. Se vocês pararem, eu faço isso sem alfinete, mas eu faço isso com a mão. Eu boto o tecido ali direito com direito, vou costurar um pedacinho dele ali no início, ó, só para firmar ele na máquina. Então, eu ajeito ele ali, dou o retrocesso, já deixo a pontinha costurada e vou encaixar lá na outra ponta, ó. Depois que eu encaixei na outra ponta, eu venho encaixando no dedo e vou fazendo ele se encaixar. Encaixei no dedo numa ponta e no meio. Daquele meio, eu vou esticando ele. Quando eu chegar ali no meio, eu paro e vou encaixar na outra ponta também. Vou encaixando sempre, costurando naquela largura de 1 centímetro. Por quê, gurias? Assim eu tenho certeza que ele não vai sobrar. O que ele tá sobrando ali é só o biquinho, porque ele tem que ficar um biquinho ali pra até onde ele costurar e dar aquele 1 centímetro. Porque quando eu desviro, aquele 1 centímetro ele cai exato ali. Só fica aquela sobrinha, mas é porque se eu costurar muito na beirinha, quando eu virar, falta um pedaço. Então tem que ficar um biquinho ali pra fora. Igual a gente faz recorte princesa, né? Que eu já ensinei aqui também no canal, tá? Então, ali eu tô botando o tecido direito com direito e costurando aquele recorte da manga. Fiz isso tanto na parte do meu tecido no linho, quanto na parte do meu forrinho ali no cetim gloss, tá? Feito esses recortes, quem quiser fazer nesses recortes também pode fazer pespontado. Esse modelo eu não quis fazer pespontado, quis fazer eles inteiros assim mesmo, sem recortes, né? Sem pespontos. E agora a gente vai começar a unir. Vamos pegar a parte das costas e vamos dar um piquezinho lá bem no meio do meu degote. Do direito do meu tecido,
com o direito da minha parte da frente também. Ali eu cortei só aquele excesso da gola. Aquela costurinha, eu posso abrir ela, posso também pespontar dos dois lados. Tem gente que gosta de pespontar dos dois lados, vou só abrir ali. E botei o alfinete segurando bem no piquezinho. Eu prefiro costurar com a parte das costas pra cima na máquina, tá, gurias? Que eu acho que a gente enxerga melhor. Então, vou começar a partir do ombro lá e vou encaixar até o ombro mesmo, até onde tá aquele biquinho. Vou encaixando todo ele, costurando sempre da largura de 1 centímetro. Na parte onde tem aquela curvinha do degote, ele vai ficar um biquinho pra fora daquele ombro, das costas. Porque ele tem que fazer aquela curvinha. Mas para mim fazer a curva, eu só vou fincar a agulha e virar. Não vou fazer uma costura arredondada ali, tá? Senão eu vou gastar muito do meu tecido, né? Então, vou até o pique. Do pique, eu vou encaixar de novo. Vou pegar da pontinha do meu degote até a pontinha lá do ombro e vou encaixando todo ele. Vou puxando, encaixando ponta com ponta. Mas ali, gurias, eu acho que quando eu vim costurando, ele acabou puxando o tecido e acabou sobrando demais. Isso pode acontecer. Mas o que eu sei? Porque como eu fiz aquele pique e botei o meu alfinete, eu sei que até o meio a costura estava certa. Então, o que deu o problema foi naquela parte do degote. Então, eu vou começar do outro lado. Começo com a frente agora pra cima. Veio costurando ele, deixa encaixadinho ali, deixando aquele biquinho também daquele ombro, pra mim poder fazer a minha voltinha. Então, eu vou desmanchar aquele pedacinho ali que eu fiz agora no meu degote das costas, só da metade daquele degote, porque a outra metade eu vi que elas tinham se encaixado certo. Por isso é importante sempre a gente marcar os meios, porque eu sei que é só naquele pedacinho que eu tenho que desmanchar, não preciso desmanchar tudo. Assim, se vocês não marcam os meios, vocês não têm certeza qual foi o lado que ficou mais repuxado, entendeu? Então, assim, eu sei que até um lado ele ficou certo. É só naquela partezinha que eu vou ter que ajeitar. E vou emendar a costura ali, assim já finaliza. Como uma reforma, a gente fala, né? Pra emendar a costura, transpassa ele ali uns 2 centímetros e dá o retrocesso. Feito isso, um lado ali, gurias, eu reparei que deu uma preguinha no tecido. Não, esse ele deu certinho ali, né? Tem na parte do forro, que quando eu vou fazer a parte da gola, ele acaba dando uma preguinha e daí eu acabo desmanchando, tá? E essa parte vai ficar toda prontinha, que depois eu vou encaixar ela com o meu revel, ó. E ele vira e fica tudo limpinho. Mas antes disso, a gente vai botar a nossa manga, tá? Então, feito ali, uniu ombros e degote, a gente vai unir a nossa manga. Lembrando sempre, o tecido vai ficar do lado direito, vou botar o direito da manga com o direito do corpo. E cuidar, porque aquela parte daquele recorte da manga, ele fica para nossas costas. Senão vocês vão botar a manga virada ainda, né? Botar aquele recorte pra frente. Isso acontece muito, tá, gurias? A nossa manga, ela não tem diferença frente e costas. Porém, essa manga, como tem esse recorte, o lado que tem o recorte fica pras costas, tá? Por isso é sempre importante a gente cortar as peças duplo ali, direito com direito, para não acabar cortando as duas pro mesmo lado, né? Então, sempre a gente tá cortando o tecido duplo já pra fazer isso, pra ficar mais fácil, tá? Então, fui encaixando toda a curvinha ali dele, fui encaixando na mão e soltando pra máquina. A curva também não pode sobrar, gurias, ela tem que encaixar, tá? Feito ali a curva da cava, agora eu vou fechar toda a lateral do meu corpo. Tanto faz começar da ponta da manga ou da ponta da parte de baixo do meu blazer. O importante é, a gente calculou 1 centímetro de costura, tem que gastar aquele 1 centímetro de costura. Ali na cava, o importante é encaixarem aquelas costuras, porque elas, tudo a gente gastou 1 centímetro, tem que tudo se encaixar, tá? Ali posso afastar também uma costurinha para cada lado, né? E agora daquele meio eu vou encaixando até a outra ponta. Posso alfinetar sempre eles, botar os alfinetes de ladinho ali, que daí eu posso passar por cima também dos alfinetes. Feito ali a lateral do meu corpo, agora eu vou fazer o outro lado a mesma coisa. Então, para vocês encaixarem a cava, é sempre bom, ó, a mesma coisa que eu faço ali na mão, né? Encaixei uma pontinha, vou lá na outra ponta encaixar. A mesma coisa vocês vão fazer no alfinete. Alfineta uma ponta, alfineta a outra. E vamos fazendo ele se encaixar todo dentro daquele espaço ali, que daí vocês sabem que vai dar certo. Não acabar vindo costurando e quando chegar lá no final faltou, sobrou. Tá errado, alguma coisa repuxou mais que a outra, porque a gente já tinha feito aquele cálculo lá da soma das cavas, então é para ele se encaixar, tá?
Então, ali na manga também pode afastar uma costurinha para cada lado, né? Ou tombar tudo para quem vai fazer o pesponto, né? Já aquele pesponto já deveria tá feito, tá? Por isso que daí fica o acabamento mais bonitinho também. Feito ali a nossa cava, vamos fechar agora toda a lateral do nosso corpo também. Também pode alfinetar, né, todo ele. Começando, o outro vocês viram que a gente começou de baixo e agora a gente vai começar da manga. Tanto faz, o importante é sempre a nossa peça tá para fora na máquina. Nunca a peça tá pro lado de dentro, porque imagina uma peça grande e vocês ficarem enfiando toda ela, né? As miniaturas, quando a gente começa lá na comunidade, ainda vocês conseguem, às vezes, usar ela pro lado de dentro, né? Mas a gente sempre tenta botar sempre a peça do lado de fora para já acostumar, para quando chegar nessas peças em tamanhos reais, né? Então, a gente fez todo um casaco em tecido de linho, agora a gente vai fazer de novo, tudo de novo, agora marcando o meio do degote, vai unir com aquela frente, tá? Porque a gente vai fazer outro casaco. Tudo que for forrado, a gente tem que fazer 2 peças. Por que 2 peças? Porque depois a gente une elas para fazer o acabamento mais bonito. Então, eu marquei o meio do meu degote, vou pegar com o meio daquele degote lá da golinha da frente e vou unindo todo ele. Vou começar também da ponta do ombro e assim eu vou encaixando todo ele, igual a gente fez lá na parte do linho, né, gurias? Essa parte, ele pega a parte do cetim gloss também, que é mais fininha, né, com o linho, são 2 tecidos diferentes. Dá um baile na gente quando pega 2 tecidos diferentes, principalmente no início. Depois, vocês veem que vocês tiram de letra. Tudo é treino, né? Mas, de primeira, é difícil, gurias. Ali, eu sei que às vezes desencaixa, um escapa mais, né? O cetim ali, por mais que cetim gloss, ele desfia, né? Escorrega mais, né? Eles são mais chatinhos. Por isso, vocês botarem alfinete também pra ir ajeitando. Mas a gente chega na hora que a gente não precisa mais daqueles alfinetes, vai fazendo tudo na mão, olha que coisa boa, né? Que daí não precisa ficar ali botando e tirando alfinete. As costuras, gurias, bom, depois se vocês fazerem, é passarem também todas elas, né? Então, fazem as costurinhas ali, todas as costurinhas, vão lá pro ferro, abre aquelas costurinhas, passem bem para elas assentarem bem, né? Para depois a gente unir todo ele, que daí assim já vai ficando mais lisinho o forro de vocês, tudo, né? Fica mais fácil ali, né? Ali que deu uma preguinha na gola, vocês tiram só onde tá a preguinha e esticam aquele tecido para ajeitar ele ali. Assim vocês esticam, ele já fica bem certinho ali. A gente só vai emendar aquela costura e já fica prontinha toda a minha golinha ali, né? Feito isso ali, toda a volta do meu pescoço ali, assim eu vou conseguir encaixar a minha manga igual eu tinha feito lá na parte de fora. Então, lembrando sempre que aquele recorte da manga, ele tem que ficar para a parte das minhas costas do meu corpo, né? Então, vou encaixar também ponta, vem encaixando na outra ponta, eu vou encaixando tudo no dedo ali e vou soltando os dedinhos ali na máquina, mas sempre usando aquele 1 centímetro de costura ali, fazendo a curvinha. Essa parte, elas são mais chatinhas também, porque é curvado, gurias. Tudo que for curvado, ele quer fugir, né? Mas eles vão se encaixar, porque a gente já fez aquela soma. Então, tem que forçar ele a encaixar ali. Por isso, no início, a gente botar aqueles alfinetes de pezinho ali, para vocês poderem passar por cima do alfinete. Por que passar por cima do alfinete? Porque não adianta vocês botarem alfinete e quando vocês vierem costurando, vocês irem tirando esses alfinetes. Porque a própria sapata vai empurrando o tecido e querendo criar uma sobra lá no final, sobrar tecido ou faltar tecido, né? Então, por isso, dos alfinetes vocês não tirarem, passarem por cima, gurias. Pra gente forçar ele a encaixar naquele espaço ali do alfinete. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Isso a gente aprende lá na nossa comunidade também. É diquinhas que faz toda a diferença lá na hora que a gente tá fazendo a peça. A gente não passa tanto trabalho, né? Então, vou costurar agora toda a lateral ali do meu corpo, encaixando ponta com ponta. Costura, o mais importante é a gente encaixar sempre aquela costura embaixo da cava, né? Para elas não ficarem desencontradas ali, aquelas costurinhas. Vou encontrando tudo pontinha com pontinha e sempre daquela largurinha de 1 centímetro.
né? Essas guias de a gente saber calcular também ali 1 centímetro ou mais, isso tudo a gente aprende lá dentro. São coisas básicas, tá, gurias? Que, no início eu não costuro bem retinho, às vezes a minha costura tá 1 centímetro, às vezes tá mais. Isso tudo a gente aprende lá. A nossa coordenação motora, né? As nossas guias ali na máquina, para tudo ficar do mesmo tamanho e dar tudo certo, para ficar mais fácil da gente fazer uma montagem numa peça, né? Então, vou fazer a outra cava também, sempre lembrando de botar o tecido direito com direito, pra gente encaixar aquela curvinha da cava. Vou encaixando bem pontinha com pontinha e forçando ela para se encaixar todo naquela curva ali. Vou dando umas puxadinhas. Por isso é sempre bom a gente puxar o tecido na frente e atrás ali, ajeitando ele. A manga, às vezes, a gente tem que dar aquela embebida, né? Que é um leve franzido, a gente fala. Não que a gente chegue a franzir aquela manga. Ela só vai dar uma curvatura. Parece que a manga tá um pouquinho maior do que a cava, mas a gente dá uma esticadinha ali naquele tecido para eles se encaixarem. Vocês vão ver que ela fica um pouquinho maiorzinha, parece, que é o leve embebido. Que também a gente pode passar aquela costura daquele leve franzido para elas se encaixarem. Também a gente pode fazer tudo isso, tá? Mas ali, se vocês forçando ela ali, ela vai se encaixar mesmo botando alfinete, tá? Feito a nossa cava ali, já vamos costurar toda a lateral ali do nosso corpo. Que assim a gente já vai ficar com os dois corpos prontos, tanto do tecido quanto do forro. A gente tem que ficar com 2 casacos prontos para depois a gente unir, tá, gurias? Que assim fica um acabamento mais bonito do nosso blazer depois para finalizar ele, tá? Então, para fazer uma peça, a gente tem que estar pensando lá na frente como é que vai ser o acabamento, né? Porque algumas coisas a gente precisa fazer antes, porque é o final para dar tudo certo lá do acabamento, tá? Então, vamos fechar toda aquela lateral ali do nosso corpo, bem encaixando aquela costurinha do meio da cava, né? Pode afastar também uma costurinha para cada lado ali para não ficar muito grosso, não tombar todo mundo pro mesmo lado, né? E costurando sempre aquela largurinha de 1 centímetro ali. Sempre a gente dá aquele retrocesso no início e no fim. A gente não precisa dar muito retrocesso, né? Sempre só de 2 a 3 pontos para não ficar muito grosso, né? Tudo isso a gente aprende também lá dentro da comunidade, tá, gurias? Feito ali o nosso corpinho, vamos cortar tudo aqueles fiapinhos ali para não ficar atrapalhando a gente também. Feito isso, agora a gente consegue unir. Vamos botar o direito do forro com o direito do tecido. O meio da gola, a gente pode botar um alfinete ali encontrando bem costurinha com costurinha, né? E vai encaixando todo, fazendo todo aquele formatinho ali, ó. Por isso é importante vocês cortarem aquele excesso de entretela. Vocês veem que ele sobra um pouquinho, a entretela fica mais. Então, eu tô cortando aquela sobra de entretela ali para me enxergar bem onde que é a pontinha do meu tecido, para não acabar dando problema ali na hora de costurar, tá? Então, vou cortar aqueles excessos da minha entretela para não me atrapalhar. Vou dando uma verificada ali toda a volta da minha gola. Posso cortar tudo aqueles excessos. Poderia ter cortado logo depois também, né? Já corta tudo para ficar mais fácil quando a gente tá ali na máquina. Só vai, né? A gente não precisa ficar parando, a gente fala. Mas não pode ficar essas sobras de entretela ali, gurias, porque senão vai atrapalhar agora nessa costura que a gente vai fazer, tá? Por isso é importante cortar bem coladinho no tecido, deixar aquela sem sobrinha nada, porque faz diferença agora na hora de a gente unir um tecido no outro, tá? Vou cortando tanto na parte do meu forro ali, né, do revel, quanto na parte de fora ali do meu tecido. Coloquei o tecido direito com direito, vou cuidar bem para eles se encaixarem bem a curvinha, né? E agora na parte de baixo, eu tô com o meu revel pra cima, tá, gurias? Naquela parte do revel onde tem tecido, eu vou começar a costurar com 4 centímetros. Eu posso riscar isso também com giz ali primeiro ou com lápis, pra ficar mais fácil de eu enxergar. Mas com a prática vocês veem que a gente faz até com a fita métrica ali, né? Então, comecei a costurar com 4 centímetros e quando chego lá na curvinha na frente do meu corpo, eu já tô costurando com 1 centímetro, ó. Então, é só na parte de baixo mesmo que eu tô costurando 4 centímetros. O restante é tudo 1 centímetro. Vou encaixando bem pontinha com pontinha, costurinha da gola se encontram bem, que eu tinha botado o alfinetezinho, né? Que é pra ele não escapar. Vocês veem que eu não tiro o alfinete, passo por cima dele, porque se eu tirar, eu vou empurrando aquele tecido. Ficou uma preguinha ali, desmancha e faz aquela preguinha se encaixar naquele espaço. Porque senão aquela sobrinha vocês vão empurrando, empurrando lá no outro lado sobra também, tá? Então, quando eu chego aqui na outra ponta, eu também venho vindo com 1 centímetro,
Quando eu tô chegando na parte de baixo, eu começo a virar com 4, ó. Então, na frente eu tô com 1 centímetro e começo a virar com 4 até o final do meu revel. Quando eu chego no final do meu revel, eu já paro ali aquela costurinha de 4 centímetros, tá? Ali eu tô dando aqueles piquezinhos, tudo que for curvado, a gente tem que dar aqueles piquezinhos, cuidar pra não cortar o ponto de vocês, né? Ali tirei o alfinete, limpar toda a peça também. Tudo isso a gente vai fazer agora, fazendo bem aqueles piquezinhos, cortando excesso de entretela ali, se ficou alguma coisa ainda, pra ele se acomodar quando virar. Então, tudo que for curvado, lembrem, a gente aprendeu lá na comunidade, a gente tem que dar aqueles piquezinhos pra desvirar lá, tudo pra se acomodar melhor no nosso tecido, né? Feito isso, vocês podem passar também, quem acha que prefere passar já pra ficar firmezinho, né? E agora eu vou fazer a minha manga. Pra manga, eu botei a minha manga lá pra dentro, enfiei meu braço lá pra ver se ia dar tudo certo, ó, encaixar bem as costurinhas da lateral e daquele recorte, né, daquela parte de baixo da manga. Feito isso, eu tenho que pegar por dentro ali, gurias, eu tenho que pegar o tecido direito com direito. Então, eu vou pegar entre o meu tecido e o meu forro, eu coloquei a minha manga lá, a minha mão lá dentro, entre um tecido e outro, e vou segurar ali os dois direito com direito e puxei todo mundo, para mim poder fazer esse círculo ali da volta da manga, da bainha. Isso, essa jogadinha, gurias, vale ouro, né? A gente fala. Porque se eu só pego a minha manga e boto ali direito com direito e vou costurando só o círculo, às vezes quando eu desviro, eu posso ter torcido aquele meu forro. Daí quando eu vou vestir a minha manga, o meu braço não sai. É porque eu torci o meu forro. Isso acontece e a gente torce o forro, então, tá, gurias? Então, se acontece isso, tem que desmanchar toda a volta da manga ali e fazer de novo, tá? Então, feita a voltinha ali, agora eu vou dobrar a minha bainha 4 centímetros, dobrando o tecido do linho com o linho. Dobrei 4 centímetros. E bem nas costurinhas, eu vou fazer uma costurinha ali só pra firmar, pra aquela bainha ela não desvirar. Como a gente aprende lá na comunidade no vestidinho pra segurar aquele forrinho, né? Então, em todas as costurinhas que tem, naqueles dois recortezinhos, tanto na parte de baixo quanto no recorte. Dobrei 4 centímetros, linho com linho ali, e vou pegar bem no meio daquela costura que eu tinha feito, é só uma costurinha fininha, só pra ela firmar mesmo, pra quando desvirar, ele já ficar dobradinho ali a minha manga. Agora eu vou desvirar ela pra vocês verem, porque quando eu puxo a minha manga e eu vou enfiar o braço, saiu, deu tudo certo. E aquela bainhazinha que a gente tinha feito, olha como ele fica dobradinho pra dentro o tecido já prontinho. E aquele forro, ele fica tipo uma boquinha, a gente fala, né? Ela fica uma sobrinha ali, mas já fica tudo prontinho para depois a gente só passar para firmar. Na cava, é sempre importante a gente pegar bem no meio da cava ali, tanto do forro quanto do tecido, e passar uma costurinha, igual a gente fez lá na bainha, só uma costurinha na beiradinha, só para firmar, porque como ele fica solto, né, ali, ele, quando vê esses tecidos, às vezes tem elastano, acaba soltando e acaba aparecendo aquele forro lá na manga, porque a cava não tá costurada ali embaixo. Então, a gente costura a cava ali para firmar bem ela. Então, vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. Enfiei a minha manga lá dentro para ver se deu tudo certo, encaixou bem as costurinhas. Agora eu vou colocar a minha mão entre o linho e o forro. A minha mão vai sair ali no meio e eu vou colocar o tecido direito com direito ali, segurei eles e puxei, que assim eu consigo fazer toda a circunferência ali da minha manga. Fazendo toda essa circunferência da manga, cuidando para encaixar bem as costurinhas, né? A gente vai fazer as marquinhas da bainha. Esse a gente tá costurando sempre aquele 1 centímetro, né, gurias? Porque a nossa bainha depois vai ficar dobrada 3 centímetros lá pra dentro. Porque um a gente já usou de costura. Lembra que a gente tinha botado 4 de costura? Um a gente usou de costura agora e 3 depois vai ser o que a gente vai usar pra passar lá no ferro. Então, feita aquela costurinha, já limpa tudo, né? Porque depois a gente já vai desvirar. Tem que cuidar para não torcer aquela manga ali, né? Feito isso ali, a gente já pode fazer a dobrinha da manga, linho com linho, de 4 centímetros ali a dobrinha, e vai costurar bem na beiradinha ali, para ele já ficar, quando virar, ele já ficar aquela dobrinha para dentro do próprio tecido, já formar a bainha prontinha. Nos dois recortes que tem, tanto na parte de baixo da manga que tem aquele recorte, quanto na parte atrás lá da manga que tem aquele recorte, a gente também vai fazer essa dobrinha de 4 centímetros. Às vezes não tem recorte, né? A gente pode dar um pontinho à mão também para firmar, ficar mais fácil, né? Ou o tecido é muito fininho também, é muito levezinho, com muito elastano, a gente também pode dar esse pontinho para segurar bem ele, tá, gurias? Feito isso, a gente desvira, ó, e já sai, a nossa manga fica prontinha ali, já fica com aquela dobrinha.
E a parte da cava, a gente também vai costurar. Então, pego bem no meio onde tu encontra aquele X de costura ali, né? Aquela cruz de costura, tanto do forro quanto do linho. Pego o forro com a parte do linho. E bem no meio também, é bem na beiradinha. Vou só dar uns 2, 3 pontinhos ali, gurias, que é só pra firmar mesmo. Só pra aquele forro ele não acabar saindo lá do outro lado quando eu enfio a minha mão, né? Feito isso ali, tá pronto ali a parte das minhas mangas, eu vou continuar as minhas lapelas. Eu vou cortar aquele excesso de entretela ali que ficou lá em cima. E como ela é toda arredondadinha, eu tenho que dar todo o piquezinho, toda a volta dela ali, né? Pra ela se acomodar melhor. Então, vamos cortar aqueles excessos de entretela e dando aqueles piquezinhos, cuidando pra vocês não cortarem a linha de vocês, né? Se não tem que refazer. É só um piquezinho mesmo, só pra ele se acomodar melhor ali pra fazer a curva. Feito isso, eu posso passar no ferro, quem achar melhor, né? Eu gosto de empurrar bem com a mão ali, cuidando para empurrar bem aquele meinho, pro forrinho não ficar espiando, né? Aquele tecido de dentro lá, não ficar espiando. E acompanhando toda a curvinha ali, você vê que vai acompanhando, fazendo toda aquela curvinha ali. Sempre cuidar para vocês confirmarem, ver se ficarem parelhinho, né? Um lado que o outro, não ficar um mais alto que o outro ali. Eu cortei para ele emparelhar bem, ficar bem certinho, tá? Ali do outro lado, mesma coisa, na outra lapela. Vou empurrando bem aquele meinho ou passar no ferro para ficar já bem vincadinho, né? Pra ficar mais fácil de eu fazer aquele pespontinho ali. Pespontinho eu tô fazendo da largurinha da sapata, mas poderia fazer um pesponto fininho também, tá? Deixo bem encaixadinho ali as curvinhas e vou cortar aquele excesso ali todo daquela entretela pra gente costurar ali no nosso corpinho. A manga ali, gurias, eu já passei no ferro, ó, marcando aqueles 3 centímetros pra dentro e passar bem pra ele ficar bem aquela abinha ali, que é a mesma coisa que a gente vai fazer na parte de baixo, ele fica uma boquinha ali, tá? Então, pra gente colocar aquela nossa lapela, agora eu vou marcar ali uns 20 centímetros pra cima e 3 centímetros e meio pro lado, ó. Vou usar as medidas que eu usei lá na modelagem que tá mostrando aí pra vocês aí no vídeo. Então, como eu já fiz a minha bainha, eu calculei da medida que estava bem exata no meu molde lá, que era 20 centímetros pra cima. Se quem não fez a parte da bainha ainda, daí calcularia 24 centímetros, né? E 3 centímetros e meio pro lado. Então, eu boto bem ele ali. Vou botar a lapela direito pro lado de cima, ela tombada pro lado de cima. Vou alfinetar ela. Tenho que cuidar pra mim não costurar o meu forro, né? Vou pegar só o meu tecido ali. E vou costurar ele da largurinha da sapata. Tem que costurar ele ali 1 centímetro. Porque agora eu vou tombar essa lapela pra baixo e vou costurar também ela 1 centímetro todo até a outra ponta, tá? Essa costura, quando eu tô tombando ela de novo ali, ela vai ficar um pouquinho abaixo daquela costurinha que eu tinha feito. Por quê, gurias? Porque quando eu virar ela ali, ela tombar, ela não fica aparecendo aquela sujeira, porque vocês viram que a gente não passou overlock ali, né? Então, pra ela não ficar aparecendo ali quando levanta também, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado ali. Ali até eu já tinha passado no ferro, botado alfinete pra mostrar pra vocês que pra passar o pesponto ali na gola também, a gente pode alfinetar todo ele, né? Então, marquei aqueles 20 centímetros pra cima, 13,5 ali pro lado, que é aquelas mesmas medidas que a gente marcou lá no nosso molde. Então, eu posso botar o molde em cima e fazer o risquinho bem onde eu queria a minha lapela. Então, botei ele ali, boto tudo alfinete para ficar mais firmezinho, até para ele não sair do lugar, né? Risquei bem com giz ali também para enxergar bem. Você pode usar sabonete também, né? Lembrem, as lasquinhas de sabonete é bom que conforme vocês vão passando também ele já vai saindo. Fiz aquela costurinha de 1 centímetro, vou tombar aquela minha lapela para baixo e pespontar ela ali também, ó, para segurar aquela lapela para ela não ficar virando para cima, né? Então, assim, tá prontas já as nossas lapelas, o detalhezinho do bolso, né? Claro que se eu fizesse bolso, eu teria que fazer ele antes até de emendar com a gola, com tudo, né? Já deixar ele todo prontinho, tá? Mas fiz ele ali por final, deixar o que eu sabia que ainda dava pra encaixar, porque a parte de baixo estava aberta, tá, gurias? Feito isso, gurias, agora a gente vai fazer na parte de baixo. Vou botar o tecido direito do forro com o direito do tecido. E vou encaixar bem costurinha com costurinha, todo ele. Agora, onde vocês começaram a costurar? Foi no revel que vocês tinham feito a bainha, de 4 centímetros, né? Agora, a gente vai começar a partir daquele revel. No revel, a gente não vai costurar. Então, ali no revel tá 4 centímetros. E agora, eu tô costurando na parte do forro.
Então, vou pegar no parte do forro, encaixando com a costura da lateral, e eu vou costurar só 1 centímetro de costura. E eu tenho que vir todo ele com 1 centímetro de costura até a outra ponta lá. Então, quem quiser pode marcar o meio das costas ali, o meio do forro, né, pra ele não repuxar. Lateral com lateral também, vou tirar aqueles alfinetes ali pra não atrapalhar, ó. Lateral com lateral também, tudo puxando pontinha com pontinha. E venho costurando tudo 1 centímetro todo ele, tá? Tudo 1 centímetro, porque ele vai estar 1 centímetro, quando ele chega ali, ele para, e no revel ele começa 4 centímetros, fica um buraquinho ali no meio mesmo, tá, guris? Porque pra ele fazer aquela abinha que nem a gente fez lá na manga, ele vai fazer também na parte de baixo, tá? Então, na parte da manga, eu vou pegar uma partezinha bem no meio da manga ali e vou desmanchar um pedacinho daquela costurinha. Porque ele vai ficar um buraquinho ali pra mim desvirar todo aquele meu blazerzinho. Então, naquele pedacinho, eu posso até dar um retrocesso nele ali. Poderia, quando eu tava costurando a manga, ter deixado já o buraco, poderia também, né? Mas eu acho mais fácil depois só abrir um pedacinho, né? Naquela parte ali onde vocês fizeram um buraquinho, é bom dar um retrocesso ali naqueles cantinhos pra não acabar forçando muito agora quando desvirar. Porque por aquele buraquinho vai desvirar todo aquele nosso blazer, né, gurias? A gente vai puxando de pouquinho em pouquinho. Então, a gente fala, é como se nascesse ali o nosso blazer, né? Tem que ter paciência nessa parte, é devagarzinho mesmo, pra gente ir puxando, não vão dar um puxão aí, senão vai rasgar o blazer de vocês, né? Mas é como a bolsa aqui que a gente aprende no canal também, né? A bolsa reversível. Então, tudo que for forrado, depois a gente abre um buraquinho ali e vai puxando ele até nascer. A nossa peça ali tem que ir puxando uma parte, vai girando ele, puxando, que daqui a pouco tranca e daí você começa a puxar em outra ponta, tá? Então, feito isso, já fica prontinha ali a nossa bainha, ó. Assim, ele fica dobrando aqueles 3 centímetros pra dentro e já caindo aquela partezinha do forro. A gente verificou ali que não ficou nenhum buraquinho, daí depois é bom a gente fazer aquela mesma dobrinha que a gente fez lá na manga, a gente vai fazer na lateral do nosso corpo agora. Ó, vocês vão pegar bem na costura da lateral do corpo, vai dobrar 4 centímetros e vai passar a costurinha ali na beiradinha, igual a gente fez lá na manga, por isso, pra aquela bainha já ficar tombadinha ali pra dentro, tá? Então, feito isso ali, já tá todo tombadinho ali, daí depois só passar no ferro, ele já vinca bem, ó, e fica aquela abinha, aquela boquinha ali com a parte do nosso forrinho, né? Então, vamos fazer do outro lado a mesma coisa, mas a gente pega pelo mesmo buraco, é só um buraco que a gente abre, tá, guris? Pega pelo buraco, às vezes esse buraco o pessoal deixa na lateral do corpo também do forro, porque daí ali bota uma etiqueta e costura ali por fora, né? Mas é gosto, eu acho que a manga daí acaba não aparecendo nada ali, né? Então, vamos pegar pela lateral do corpo, dobrou 4 centímetros, linho com linho ali, a gente tá dobrando. Ali tinha um excesso de entretela ali, então ele fica segurando, né? Ele não acaba dobrando direitinho, então cortei aquele excesso de entretela ali. Dobrei ele ali e vou costurar aqueles 4 centímetros ali, só bem na beiradinha, só pra firmar aquela dobrinha da bainha pra ela já ficar prontinha, tá? Então, costuro ele ali bem na pontinha, dou retrocesso. E assim, é quando a gente desvirar ele, já fica aquela bainha bem certinha ali, dobrando aqueles 4 centímetros. Porque ele já vinha dobrando lá do revel, e agora ali nas laterais é pra ele firmar mais, né? Pra não acabar escapando ali. Ou vocês podem dar pontinha à mão também, né? Mas eu já prefiro, já faço tudo ali na máquina, né? Feito isso, vai ficar aquele buraquinho no nosso forro. Daquele buraquinho do nosso forro, a gente faz uma costurinha pelo lado de fora. Então, deixa ele dobrando, aquele 1 centímetro lá pra dentro, e por ali por fora a gente vai costurar bem na beiradinha. Quanto mais na beiradinha a gente costurar, melhor, gurias, porque daí não fica abrindo, né, aquela partezinha. Ou pode costurar a mão ali também, pra não aparecer, tá? Mas se vocês repararem, várias peças da gente, a gente vai desvirar lá e sempre tem aquele buraquinho na manga, que é onde desviraram toda aquela peça ali, né? Que tem alunas que me perguntam, o que é aquela costurinha que tem? É porque é uma peça forrada, então depois o pessoal desvirou toda ela. Agora a gente vai fazer o nosso pesponto ali pra assentar aquela golinha, né? Então vocês podem passar no ferro também pra ajeitar melhor pra vocês, ou já irem direto empurrando bem aquele meio pra aquele forrinho não ficar espiando, né? Vocês percebem que eu tô começando o meu pesponto bem na curvinha daquela gola. Porque aquela gola, eu tô botando ele o avesso pra cima na máquina, gurias. Isso é muito importante. Pesponto é costura decorativa. Então, o lado que vai ficar aparecendo é o que a gente tem que botar pra cima na máquina. Então, como é uma parte, aparece
pelo lado de dentro e outra parte aparece pelo lado de fora, isso que você tem que tomar cuidado. Então, eu comecei a costurar com o lado do revel pra cima e eu comecei a costurar bem na curvinha daquela gola e vou parar ali naquela curvinha da gola do outro lado. Venho sempre daquele 1 centímetro, empurrando bem o meinho pro forrinho não ficar espiando, ó. Vou fazendo a curvinha da gola e paro bem onde ela acaba ali aquela golinha. Onde acabou a golinha, eu paro a minha costura, porque agora o outro, quando ele tombar, ó, o outro lado vai ficar aparecendo do lado de fora. Então, eu vou começar bem da lateral ali do meu corpo, vou começar a costurar aquela pespontinho pelo lado de fora do meu corpinho. Porque o lado mais bonito tem que ser o lado de fora. Então, por isso eu vou emendar aquelas costurinhas ali. Posso até dar um retrocesso mais pouquinho, tá, gurias? Pra não ficar muito grosso ali também, que daí ele não vai ficar tão aparente. Ou só transpassar aquela costura ali mesmo pra ela fazer o acabamento ali, né? No outro lado, mesma coisa. Um eu comecei de baixo pra cima e o outro eu tô começando de cima pra baixo. Porém, eu sempre tenho que cuidar que essa parte arredondada ali de baixo, eu tenho que costurar pela parte de fora do meu blazer. Só a gola que eu vou costurar pelo lado de dentro, pelo lado do meu revel. E assim, já cortar os fiapinhos, já tá tudo pronto ali do nosso blazerzinho. Assim, a gente já finaliza ele, tá? O que a gente tem que cuidar? Cuidar só esses acabamentos. E agora, passar bem no ferro pra assentar essas costuras, porque já fica aquela golinha também, passar bem ela, pra assentar bem ela ali. E passar aquela nossa bainha, ó. Aquela bainha a gente vai marcando 3 centímetros e passar bem. O linho a gente vai marcar 3 centímetros do linho ali e vem passando bem, marcando bem aquele linho ali, aqueles 3 centímetros, tá, guris? Porque é aqueles 3 centímetros que a gente fez lá na marquinha na lateral, que a gente fez aquela costurinha, e por causa do nosso revel ali, que a gente tinha feito aquela costura larga também. Então, ele já vai dando bem certinho, a gente só vai usando a fita pra assentar bem ele, porque aquela sobrinha do forro agora que fica, deixa ele bem esticadinho e passo ele também pra ele assentar bem ali, porque ele vai ficar uma boquinha, como ficou lá na nossa parte da nossa manga, ali no nosso forrinho, na parte de baixo também vai ficar a mesma coisa. Então, a gente tem que passar bem esse forrinho ali, né? Cuidar bem pra vocês usarem o ferro morninho, né? Pra não acabar derretendo esse cetim gloss, ele é um tecido delicadinho, né? Usar bastante vapor também, né? Eu gosto bastante desse ferro porque ele tem bastante vapor ali pra passar bem, pra assentar bem a costura de vocês, ó. Mas sempre esticando bem desde lá da cava que a gente tinha passado aquela costurinha pra segurar também. E ele vai ficar 1 centímetro menor ali, aquele forro, porque é aquele 1 centímetro que a gente tinha cortado lá no início, que é o que a gente tem que pensar desde lá do início, né? Que eu falo pra vocês. A gola também, a gente assentar bem ela ali, né? Aquelas costurinhas, passar bem o ferro, tanto pra ele ficar bem firmezinho. Depois de passar a gola ali, que ela tá bem ajeitadinha ali, bem retinha, a gente também vai assentar aquela gola fazendo aquela dobra, porque a gente tinha calculado que ela ia ficar dobrada uns 5 centímetros. Então, é isso que eu vou fazer, gurias, vincar bem no meu ferro ali, pra ela ficar bem marcadinha, pra ela não ficar desdobrando. Isso é quanto mais vocês passarem, mais vincado vai ficar ali, tá? Então, é passar bem no ferro e marcando aqueles 5 centímetros que a gente tinha feito, que ele vai fazendo toda a curvinha, do outro lado também. Que assim, aquela gola fica bem viradinha, ó. Vou marcando aqueles 5 centímetros e passando todo ele. E assim, depois de passado a golinha para vincar bem ele, a gente pode passar as mangas também, né? As outras partes, porque o linho acaba ali amassando, né? Ainda mais que esse linho, lembrei, a gente lavou ele antes, porque o linho encolhe, né? Então, passar bem ele também pra ele ficar bem vincadinho. Apesar de a gente ter passado ele, né, antes de costurar, a gente passa ele depois também, porque o linho dá uma amassadinha, né? E assim finalizamos mais uma live, espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar aqui embaixo o link lá do site da Entre Malhas e aqui do lado o QR Code também, para vocês adquirirem esses e outros tecidos lá da Entre Malhas. Lembrando vocês que a gente usou o linho com elastano e eles têm outros tipos de linho lá também, com variedade de cores, né? O cetim gloss como forrinho, que também tem diversidade de cores lá também. O linho, gurias, tem outros tipos de linho também, sem elastano, tem o linhão, tem viscolinho, tem vários tipos, né, dessa linhagem ali do linho, né, para vocês usarem. Lembrando sempre que tecidos que não esticam, assim, principalmente o linho, o moletom, né, tricoline, esses tecidos é bom sempre a gente lavar, porque eles podem encolher também, né, a gente lavou ele antes de fazer o nosso blazer. Só o forrinho do tecido cetim gloss não precisa, né, todos os tecidos que tem algodão sempre é bom a gente lavar, por isso o linho, ele sempre dá uma encolhida e eles podem encolher até 10 centímetros, gurias, de diferença.
Então, por isso, sempre na hora do cálculo lá também, a gente calcula as alturas e uns 10 centímetros a mais. Mas lá na loja, as meninas também sempre ajudam vocês na quantidade de tecido, ajudar na escolha do tecido para caimento da peça, né? Isso tudo elas vão auxiliar vocês lá também, tá? Então, para vocês adquirirem esses outros tecidos ali no site da Entre Malhas ou a loja presencial lá em Novo Hamburgo. E para quem quer fazer parte da minha comunidade da costura, vou deixar o link aqui embaixo e o QR Code aqui do lado também, onde lá vocês aprendem o beabá da costura, né? Então aqui a gente faz como uma aula avançada, né? São coisas básicas que a gente já aprendeu lá na comunidade e que faz a gente conseguir confeccionar uma peça. Tanto da parte da costura, da gente aprender da escolha da máquina da gente, de fazerem as guiazinhas ali, porque para quem não costura reto ainda, pra gente aprender as guiazinhas para costurar reto, como botar um zíper, fazer um bolso, né? Tudo esses detalhes são arredondados, todas as diquinhas, tudo tem o nosso beabá lá da costura, que a gente faz essas pecinhas miniaturas, que é uma bermudinha, um vestidinho, uma sainha, né? Cada um vocês vão aprender um tipo de acabamento. Então tem o zíper invisível, zíper comum, cos com elástico, cos com caseado e pregar botão, bolsos laterais, bolsos aplicados, bolsos embutidos, né? Que a gente aprende, pode fazer aqui nesse blazerzinho também, um bolso embutido, esse a gente só fez a lapela aqui fazendo ele falso. Então tem tudo isso, tem lá na nossa base, na nossa comunidade, que a gente faz em miniatura primeiro, com tecidos mais firmes, com tecido mais, miniatura também, para ficar mais fácil da gente manusear, né? Que a gente fala que é um treino pra gente chegar aqui e conseguir fazer uma peça. Porque depois a gente vai pegar para os tecidos que estica, que escorrega, né? Como o cetim gloss, que ele desfia mais, ele dá uma escorregadinha. Então, tudo para vocês é um processo, né? Pra gente chegar na peça de roupa e não passar mais tanto trabalho que nem a gente quando começou lá na máquina, né? Então lá dentro tem para vocês aprenderem a usar a máquina reta, de overlock, galoneira, né? Tem tudo passo a passo lá, ajudando na escolha da máquina de vocês também. E tem lá dentro a nossa parte de modelagem, que é para vocês aprenderem a tirar as medidas ali do corpo da pessoa e criar aquela base ali no papel, que é daquela base que a gente vai criar qualquer modelo, como a gente criou aqui esse modelo de blazer. Então sempre aquela nossa receita base de bolo para vir sempre com as coberturas que a gente fala, né? Que são as alterações, para alterar para uma gola de um blazer, para uma manga princesa ou uma manga com recorte, né? Mas tudo isso a gente precisa daquela base que tem lá dentro da nossa comunidade. Lá dentro também tem aulas gravadas com passo a passo de como vocês fazem uma montagem de uma peça. Então esse vestido aqui tem o passo a passo, primeiro eu fecho o ombro, depois eu boto a manga, para vocês saberem o passo a passo de como faz a montagem da peça, e tem o molde disponível para vocês baixarem do PPL-GG. Então tem tanto para quem quer criar do zero uma peça, né, como esse modelo, quanto para quem quer já pegar um modelo pronto e já sair fazendo também. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!